Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor com o pastor Felipe, mais uma vez falando com vocês nessa sexta-feira abençoada por Deus. Hoje, meus queridos amados irmãos, eu quero falar de duas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer há 32 anos atrás, quando eu cheguei do Rio de Janeiro. Aí eu fui fazer um trabalho numa cidade chamada Bragança, Belém do Pará, próxima à cidade do Maranhão. E alguém me convidou para uma grande festa que ia ter no Maranhão, na cidade de Sailândia. E nesse dia eu fui, Deus tocou no meu coração, outro convite que fizeram para mim. Em vez de eu ir para a festa, eu fui para um grande congresso que estava sendo realizado em Sailândia. E lá, quem estava lá? Marco Antônio e o pastor Osiel Gomes. Seu pai ainda era vivo, o pastor Bené. E eu tive o privilégio de conhecer esses dois homens de Deus, aliás, os três homens de Deus. O pastor, cantor Marco Antônio estava começando sua carreira, e com seu LP naquela época, e disco fita cassete, e muito show ele já tinha feito, e nosso querido amigo e irmão Osiel Gomes começando a sua vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre esses dois homens de Deus que eu conheci há muitos anos e não tinha contato. Sempre eu tenho contato por telefone, por mensagem com o Osiel Gomes, mas com o Marco Antônio eu não tinha. Aí recentemente eu precisei regravar esse louvor dele, que eu vou colocar para vocês, e com a graça de Deus voltamos a falar de novo. Quem não conhece, o nosso querido amigo e irmão Osiel Gomes é da cidade do Maranhão, nasceu no lugar chamado Largo das Pedras, onde o pastor Osiel nasceu. Um forte abraço para Carutapera, Cândido Mendes, Bacabal, Codó, Imperatriz do Maranhão, Santa Inês, Lençóis Maranhenses, cidade maravilhosa do Maranhão. Que Deus abençoe. O nosso querido amigo, irmão em Cristo Jesus, nosso querido irmão Marco Antônio, nasceu em Pernambuco, na cidade de São Lourenço. Quem conhece Pernambuco sabe, São Lourenço da Mata. Vendeu tapioca, amendoim, pela rua Cocada, mas sempre cantando música secular, como eu cantava música secular. Hoje sou crente, graças a Deus, cantando louvores. Então hoje eu quero falar um pouco sobre esses dois homens. Homem de Deus que eu acho lindo o trabalho dele como cantor e como pregador. E que Deus sempre abençoe você, meu querido pastor, cantor Marco Antônio, e meu querido irmão pastor também, querido Osiel Gomes. E um forte abraço a todos esses grupos. Sempre eu trago uma palavra na humildade. Irmão, quem tem que aparecer é Deus. Eu gosto de ver o Marco Antônio falar que a gente tem que ser humilde. Todo tempo humilde, simples, não orgulhoso. Tem crente por aí que se sente o todo. Você não pode falar nada que ele tudo é perfeito. Você manda uma mensagem e acha que está ruim, que não é aquela. É só mensagem maravilhosa bíblica, porque o ensinamento dele é diferente. Infelizmente, ninguém consegue agradar gregos e troianos. Que a paz do Senhor, esse louvor aqui, que eu regravei na minha voz, música de Marco Antônio, com a autorização dele. Tem um louvor também maravilhoso que o pastor Osiel Gomes deu para o pastor Marco Antônio gravar há muitos anos e fez sucesso, que é o Calabouço. Essa música foi preparada pelo maestro do Roberto Carlos, o Marco Antônio. Quem quiser conhecer o Calabouço, procura nas redes sociais, vocês vão ver Marco Antônio cantando. Que a paz do Senhor esteja com vocês, meus queridos, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, sem palavra, olha aqui vendo por vocês. Eu gosto de mostrar de vez em quando meu pequeno estúdio abençoado, olha. Tudo criado na prudência de Deus, na prudência de Deus. Tchau, um forte abraço e vamos escutar o louvor na voz do pastor Felipe, esse louvor do Marco Antônio. Marco Antônio tem muitas músicas maravilosas, o homem que se dedica a Deus e está agora forte, né? Eu não digo gordo, forte, né? Mas foi um homem que batalhou muito, sofreu muito, como nós sofremos, como nós padecemos e estamos aqui hoje, mas na presença, sempre firme na palavra de Deus. Forte abraço, meus irmãos, meus ADN, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, minhas queridas irmãs, em Cristo Jesus, amigo de vocês, cantor Felipe. Vamos escutar a história desses dois profetas de Deus que eu vou colocar para você, e o louvor cantado pelo pastor Felipe. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Fique na paz. Deus abençoe e Deus guarda.